Ser ou fazer? O que você realmente quer da sua vida? Você quer ser alguém ou você quer fazer algo significativo? Essa pergunta ela não é nova. É uma pergunta que atravessa, né, a história e se apresenta a cada um de nós em diferentes momentos da nossa vida. John Boyd, estrategista militar e um dos maiores pensadores da guerra moderna, formulou essa questão de maneira simples, mas profunda. Ser ou fazer? Para que lado você vai? Bom, a gente vive em um mundo obcecado por status, títulos, cargos, premiações, reconhecimento, elogios, dinheiro, fama, poder, influência. Desde cedo, a gente é condicionado a buscar reconhecimento externo, a buscar validação externa, como o status, como se fosse uma forma de poder. Né? A escola ensina a gente colecionar medalha, nota, diploma, né? O trabalho faz a gente buscar concorrência, promoção. Tá? Nas redes sociais a gente busca like, seguidor. E no meio desse turbilhão de validação, de concorrência, de disputa, tem uma pergunta que é essencial. O que a gente está realmente construindo das nossas vidas? Ou para as nossas vidas? John Boyd, apesar de ser um dos maiores estrategistas militares do século XX, recusou-se a entrar nesse jogo. Ele nunca publicou livros, nunca buscou holofotes, nunca aceitou subornos, preferiu dedicar sua vida a ensinar e transformar a forma como a guerra era pensada e travada. No entanto, ele não alcançou a patente de general. Ele chegou no máximo a ser um coronel. Ele não teve estátuas erguidas em sua homenagem, ou bases, ou navios nomeados com seu nome. Por quê? Porque para ele o que importava não era ser algo, mas fazer algo. Aí ele era um homem que estava disposto a pagar o preço por isso. Vamos pensar no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente toma decisão baseada no reconhecimento que podemos ganhar e não no impacto real que nós podemos causar? Quantas vezes a gente prioriza a aparência do sucesso em vez da substância desse sucesso? O filósofo estoico Epíteto nos ensinou que a gente deve distinguir entre aquilo que está sob nosso controle e aquilo que não está. O reconhecimento, a fama e a aprovação dos outros. Tudo isso está fora do nosso controle. Mas o nosso trabalho, o nosso esforço e a nossa busca por excelência, isso só depende de nós. Fazer algo verdadeiro e significativo está sempre ao nosso alcance. Bom, e aqui, né, está o perigo do ego. É o ego que nos desvia desse caminho. É o ego que quer que a gente seja celebrado, lembrado, afagado, elogiado, né, erguido lá em cima. O ego ele quer que a gente seja admirado. O ego ele quer reconhecimento. Ele quer validação. E quando o ego faz isso, o ego faz com que a gente se perca da essência daquilo que importa com relação a que fazemos. É o propósito, né? E aí Will Durant, né, disse que uma nação nasce estoica e morre epicurista. Quer dizer, a princípio, grandes impérios são construídos por homens e mulheres focados em servir e construir e deixar o legado, mas com o tempo o ego busca por conforto, né, e acaba tomando conta das pessoas, da ideia de nação, e isso começa a ruir. Então acho que isso tem a ver com a nossa vida e tem a ver com grandes nações. Então essa ideia, ela não se aplica só até a história, né? Ela também se aplica a nós. No início a gente é disposto a se sacrificar, a trabalhar, a aprender, a viver conforme um propósito maior, mas quantas vezes a gente mesmo se perde, tá? A gente fica prisioneiro da necessidade de reconhecimento, de validação externa, e com isso a gente vai parar de crescer, a gente vai se tornar só mais uma peça, né, de uma grande engrenagem, que fica buscando e correndo atrás de prêmio, promoção, em vez de criar algo que realmente faça diferença. É aquela história que eu sempre uso, né, a metáfora do cachorro correndo atrás do próprio rabo. E aí, qual que é a solução? Como que a gente faz para não cair nesse ciclo? Primeiro, a gente precisa identificar qual é o nosso verdadeiro propósito. Boyd, ele fazia a seguinte pergunta: o que você quer conquistar na vida? Essa é uma pergunta diferente de quem você quer ser na vida. O primeiro caminho leva à construção.
O segundo leva ao ego. Então, quem você quer ser? Ou o que você quer fazer? Bom, além disso, a gente precisa evitar a distração. O reconhecimento, ele é uma distração. Ele vai agir como uma distração. O conforto é uma distração. A busca incessante por status, por validação, por influência, é uma distração. O verdadeiro trabalho só acontece no silêncio. Pense em grandes pessoas que fizeram grandes realizações. Cientistas, artistas, escritores, filósofos. Eles não estavam preocupados em acumular seguidores ou influência. Eles estavam preocupados criando, experimentando, errando e aprendendo. Nietzsche dizia que o maior inimigo da verdade não é a mentira, mas a convicção. Pense nisso. Pense na profundidade dessa afirmação. O ego nos dá essa falsa convicção. Ele nos faz acreditar que já sabemos de tudo. E o ego nos impede de continuar aprendendo. O ego nos impede de buscar a verdade, de buscar o propósito, de enxergar o propósito, de enxergar a realidade. O ego nos impede de evoluir, de se autoconhecer, de se autodesenvolver. Então, se a gente quer construir algo significativo, a gente precisa cultivar o espírito de aprendiz. A gente precisa estar disposto a errar. E a gente precisa estar disposto também ao recomeço. A gente precisa estar disposto ao sacrifício. Porque no fim, o que realmente importa não é o que os outros pensam de nós, mas sim o que realmente fizemos, o que realmente deixamos. Então, mais uma vez eu te pergunto, ser ou fazer? Para que lado você vai? E essa escolha só depende de você. Bom, gostaria de pedir mais uma vez que se você esteja, caso você estiver gostando desse conteúdo, continue até o final. Se você gostar, deixa o like, assista aos outros vídeos do canal, assista também aos outros vídeos dessa série. Nós estamos no capítulo que trata sobre ser ou fazer, né? E ainda está dentro da parte da aspiração, do livro do Ryan Holiday, O Ego é Seu Inimigo. Se você tem gostado disso tudo, participe, né? Mas, sobretudo, leve tudo isso para sua vida. Se você está gostando, leve isso para sua vida. Isso é o que eu quero verdadeiramente de você. Bom, além disso também, gostaria aqui que a gente refletisse, né? Sobre essa questão. Vamos refletir um pouco. Ser ou fazer? O que você quer? Você quer ser? Ou seja, você vai caminhar rumo ao seu ego? Você depende de status, de fama, de influência, de poder, de dinheiro, de reconhecimento, de validação, de promoções. Coisas que ficam orbitando o seu ego para alimentar o seu ego? Ou você precisa fazer, realizar, construir, edificar, consolidar, que é aquilo que não está ligado ao seu ego. Que isso não alimenta o seu ego, isso é sólido. E aí, quando você escolhe fazer no lugar de ser, muitas vezes o caminho é solitário, o caminho é silencioso, o caminho não tem glórias, o caminho não tem fama, o caminho não tem reconhecimento. Porque, na verdade, quando você escolhe fazer, quando você escolhe realizar, você não está preocupado numa autovalidação, você não está preocupado na validação que vem de fora para satisfazer a você mesmo. Você está focado na verdade, você está focado no propósito, você está focado no bem maior que aquilo te traz. E aqui o Holiday ele traz o exemplo desse estrategista militar, Boyd, e aí ele usa muitos militares para exemplificar, algo que ele gosta bastante, está presente nas suas obras. E o Boyd, ele, pelo que eu li no livro e depois pelo que eu pesquisei brevemente, o modelo de caças, hoje em dia, existe por causa das evoluções que ele trouxe aos modelos de aeronave. Eu aqui não estou dizendo que guerra é algo bom ou ruim, mas ele teve seus méritos. Ele desenvolveu essa arte, essa percepção, era um excelente piloto, mas era melhor ainda como professor e melhor ainda criando os designs, né, pensando os designs. E ele não era um cara que
dava palestras, escrevia grandes livros, ou fazia parte de grandes conferências e mostrava a sua imagem. Tampouco ele, apesar da importância que ele tem, e de toda a aeronave ser do jeito que ele lançou a ideia, ainda assim, ele nem terminou a carreira como general. Tampouco era reconhecido por isso. Mas para ele o que valia era o propósito. E ele tinha um propósito que atendia a algo maior. Aeronaves mais eficazes, maior defesa, maior segurança dos pilotos. Então ele atendia a esse propósito. E era isso que ele fez e era isso que ele deixou. Então ele não estava preocupado em ser. Ele estava preocupado em fazer. E a gente pode buscar infinitos outros exemplos na história da humanidade ou mesmo na história do nosso dia a dia. Aqui na minha cidade, eu sempre digo que existe o fundador da cidade e o fundador oculto. É uma história parecida. O fundador da cidade era um político japonês e ele tem todo o crédito e a fama por ter sido fundador da cidade. Bom, uma das coisas que eu faço da minha vida, eu também sou professor de história. E eu sempre me interessei por essa história e entrando em contato com essa história e algumas atividades que eu desenvolvi alguns anos atrás, também descobri que existe um fundador oculto, que foi o homem que esteve atrás dos bastidores, que negociou, que veio até o Brasil, que fez o reconhecimento das terras, que negociou as terras com o antigo proprietário da região, que voltou para o país de origem, no caso o Japão, e conseguiu fazer o trabalho de bastidor com demais outros políticos e investidores, para poder convencer colonos a virem para cá, já que era uma coisa nova, virem para o Brasil. Enfim, ele fez todo o trabalho de bastidor, de ida e volta, de bastidor político, de convencimento, mesmo trabalhar com documentação, mas são considerados os fundadores da cidade, o fazendeiro que vendeu as terras e o político que negociou, mas o homem que esteve aqui na terra, que colonizou, que passou os primeiros anos, que teve que convencer o povo, e teve que viver arduamente as dificuldades de estar aqui no Brasil, longe da sua terra, numa cultura diferente, num local diferente, numa região inóspita, construindo tudo do zero. Esse homem não foi lembrado. Mas ele é o verdadeiro fundador da cidade. Ele levantou a cidade, ele é o fundador. Só que ele é um fundador oculto, ele não está em nenhum registro do município. Em nenhum nome de rua, ele não é nenhum nome de rua, ele não é nome de praça. Ele é um anônimo da história. Mas quando a gente olha para a história de fato, quantos homens e mulheres não fazem esse papel? Quando a gente olha para as nossas vidas, quantas pessoas também não executam esse papel? Muitas vezes uma mãe, uma dona de casa, ela é esse líder oculto que ninguém reconhece, que está ali no dia a dia cuidando de todas as coisas para não deixar a peteca cair, cuidando dos filhos, cuidando, às vezes, ainda tem algumas famílias com esse modelo, cuidando do marido, aquele trabalho de cuidado, que é o trabalho silencioso de fato, que ninguém vê, que ninguém sabe o que acontece. Então a história é recheada disso. Então, quantas pessoas escolhem ser, e aí alimentam seu ego, e aí lá no início do livro, o Ryan Holiday, ele cita, tudo bem, tem gente que se dá bem com o ego. Mas, com certeza, todas as pessoas que caem muito feio, também se deram mal com o ego. E aí quantas vezes as pessoas escolhem ser, né, do que fazer. Alimentam o ego, na verdade, do que na verdade escolhem realizar algo. Então acho que aqui a principal mensagem é o que você está escolhendo para sua vida. Você está alimentando o seu ego apenas, vivendo segundo determinações externas, ou você está servindo a construção de um propósito? E aí lembre-se, servir a construção de um propósito, de algo muito maior do que você, com certeza também é fazer algo por você. Também é construir a si mesmo. Isso é importante que você se lembre. Tá certo? Espero que você tenha gostado, espero que você goste dessas reflexões e espero que isso sirva de fato para a sua vida. Tá certo? Confie na jornada. Muito obrigado.